recentemente em uma entrevista no Valdir Ferreira, que é o CEO, o Country Manager da Bajaj aqui no Brasil. Ele nos trouxe a informação de que hoje a Bajaj tem um centro de distribuição de peças em Barueri para facilitar a reposição das peças que são produzidas, que são fabricadas aqui no Brasil. A fabricação dessas peças que são feitas aqui no Brasil, ela faz parte, tá, de um processo que nós conhecemos como Processo Produtivo Básico, PPB. Então, essas peças que hoje são fabricadas no Brasil, aqui pelos parceiros da Bajaj, são peças que compõem uma tabela em que existe uma quantidade, um número específico de componentes em uma motocicleta que chega no Brasil no sistema CKD, tá? Que é uma outra sigla para que vocês possam entender, né? PPB, CKD. Pode referir-se a Completely Knocked Down, que significa completamente desmontado. Ou seja, é um sistema em que as motos vêm desmontadas para o Brasil, vêm lá da Índia e é montada aqui. Então, mesmo que a moto venha no sistema CKD para o Brasil, não significa que todas as peças vêm de fora para cá. Existe uma quantidade de peças e aí existe uma regra, uma pontuação que está dentro do processo produtivo básico que obriga a fabricante que está trazendo um veículo, né, seja moto, carro, caminhão, ônibus, de fora do país para ser comercializado aqui no nosso mercado brasileiro, precisam fabricar aqui no Brasil. Então existe no sistema CKD alguns componentes que o PPB obriga a fabricar esses componentes aqui no Brasil. E a Bajaj tem já alguns parceiros desde quando eles começaram a sua operação no Brasil. Eles têm esses parceiros que fabricam algumas peças que são essas peças do PPB que está estabelecido em lei, que obriga a Bajaj a fabricar alguns componentes. Nós não sabemos quais são esses componentes, isso eu não sei. Eu gostaria de saber quais são os componentes que são fabricados aqui no Brasil, e esses são os componentes, na minha opinião, entendendo aqui esse sistema do processo produtivo básico e do sistema CKD, a gente conclui que esse centro de distribuição que está em Barueri foi criado para desafogar a produção dessas peças que são fabricadas aqui no Brasil para montagem, para concluir a montagem das motos que vêm lá da Índia e são montadas aqui no Brasil. Este centro de distribuição que está em Barueri, ele está à disposição dos concessionários da Bajaj para quê? Para reposição dessas peças que já são fabricadas aqui no Brasil. Então não são todas as peças. Isso não significa que são todas as peças que vêm de fora que podem ser fabricados e disponibilizado às concessionárias por este centro de distribuição que está lá no estado de São Paulo, na cidade de Barueri, galera. Então é isso que vocês precisam entender. Hoje eu não posso falar assim, não, o fato de você ter uma concessionária perto da sua casa vai facilitar, porque como já tem um centro de distribuição, qualquer peça que você tiver, é só ir lá no concessionário e pedir que vai chegar rapidinho. Calma aí, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Precisa saber se a peça já está disponível, e se estiver disponível, tá? Aí sim eles vão mandar para aquele concessionário, tá? Só que aí entra outra questão. O concessionário precisa ter a agilidade, tá? Precisa ter o senso de urgência em entrar em contato com a Bajaj, com a fábrica, para que eles consigam essa peça o mais rápido possível e que o seu cliente espere o menor tempo possível. Eu hoje aqui no Paraná, em Curitiba, estou bem amparado pela Brava Bajaj até o momento. Porém, até o momento eu ainda não precisei de nenhuma peça para a minha moto. Todas as peças estão íntegras, tudo funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. Se eu vier a ter algum tipo de problema, ou se em uma das revisões for necessário trocar algum tipo de componente, aí sim eu vou saber, vou ter a experiência, vou ter aí o conhecimento empírico, que é o que? O conhecimento pela experiência. Ainda assim, existe o fator concessionário, porque cada concessionário tem a sua forma de trabalhar, porque geralmente esse concessionário, ele pode estar vinculado a um grupo, né? E esse grupo é que abriu essa concessionária, e aí cada grupo é uma empresa, ou um conglomerado de empresas, né? De uma ou mais empresas, e aí cada empresa tem a sua forma de trabalhar e de lidar com o cliente. Porém, nós sabemos que a Bajaj tem aí hoje uma forma de lidar, de trabalhar, de impor algumas regras a esses concessionários para que eles mantenham um padrão de atendimento para os clientes da Bajaj. Geralmente é esse tipo de processo, de padrão de atendimento que eu baseio aqui as minhas opiniões. Então, o que eu espero? Que quando você venha precisar de uma peça,
que esse concessionário ele já esteja treinado, ele já esteja dentro dos padrões de qualidade da Bajaj e que ele consiga lhe atender no melhor tempo hábil. Mas ainda, galera, existe ainda algumas dúvidas, né, sobre essa questão do tempo de resposta para uma peça chegar até você, caso ela não esteja no estoque do concessionário, né? Se for o caso de uma urgência, você pode também pedir, insistir com a concessionária para que eles peçam urgência na tua peça lá com a fábrica. Isso eu sei que é possível, porque parte dessas informações também tem chegado até mim através do canal do Alan Minha Moto. Então, se você quer ficar também bem informado sobre essas questões, o Alan do canal Minha Moto, ele tem contato direto com a Bajaj. Ele é um jornalista muito competente e ele tem hoje esse acesso à Bajaj e ele traz muitas informações. Então, eu recomendo a você também se inscrever lá no canal do Alan Minha Moto para que você fique bem informado também sobre essas notícias, as novidades aí que vão saindo da Bajaj. Então faça a listinha de algumas peças, né, como kit de relação, pochilha de freio, filtro de ar, filtro de óleo, manetes de freio, manete de embreagem, retrovisores, bloco óptico. Pegue esses itens que eu falei aqui para você, entre em contato com a Bajaj e peça a eles um orçamento e um prazo de entrega. Falar, meu amigo, eu quero saber aqui de prazos de entrega de algumas peças. Você consegue me ajudar? Eu acho que é dessa forma que tem que ser feito. Daí como é que eu vou testar o pós-venda sem ter a moto? Entre em contato com um dos vendedores, peça o contato do pós-venda para você falar diretamente com eles e assim também fazer o teu orçamento, cara. Mas só o fato de você ser bem atendido, você já vai saber que você pode confiar. Deu um prazo de 30 dias aí para um kit de relação, mas pelo menos ele tá sendo franco, né? Ele não tá falando, não, chega rapidinho. Se falar assim, chega rapidinho, não, você tem que encomendar pra gente te passar o prazo. Aí, meu amigo, pra mim é furada. Então, a gente sabe que algumas peças estão demorando mesmo para chegar, mas eu acho que se o concessionário ele for transparente com o cliente, eu acho que é um ponto positivo para ele. A gente sabe que esse é o momento que realmente não tem como a Bajaj, acho que melhorar no quesito de reduzir, né, pela metade esse tempo. E não, é 15 dias agora, é 10 dias, não é uma semana, não, temos a pronta entrega todas as peças. Tem outros fatores aí que entra aí no jogo que hoje impossibilita a Bajaj de entregar algumas peças ou ter algumas peças em alta disponibilidade. E um desses fatores é o quê? É a capacidade produtiva que a Bajaj tem, né, para produzir motos. Se comparado com uma Honda e com uma Yamaha, é um número pífio. Porém, esse tipo de comparação é uma comparação que é injusta, né? Não tem como comparar uma marca que chegou há 2 anos no país com uma marca que está há mais de 50 anos no país. É injusto esse tipo de comparação. Para mim, quem faz esse tipo de comparação não tem um pingo de noção. Essa é a minha opinião. Então, se você quiser comparar a Bajaj, cara, compara com Shinerai, compara talvez com Suzuki, com, né, JTZ, que tem ali a mesma capacidade produtiva ou próxima, né, que vende números aproximados ou que tem uma capacidade produtiva semelhante. Mas a Bajaj, a gente sabe que das marcas alternativas é a marca mais recente no Brasil. A Shinerai já está aí há quase 10 anos, se eu não me engano. A Bajaj está há 2 anos. Então, na minha opinião, a Bajaj evoluiu em 2 anos o que a Shinerai não conseguiu evoluir em 10. Se a gente comparar Bajaj com Shinerai, aí é uma comparação justa, porque são duas marcas alternativas